Vamos dar uma olhada bem de perto numa das avaliações mais importantes do Brasil, o SAEB de Matemática do quinto ano. Sabe, é muito mais do que só uma prova. É tipo um termômetro do nosso sistema de ensino. Então, a pergunta é, o que ela mede de verdade? E como é que ela avalia o raciocínio dos estudantes? Vamos descobrir juntos? Então a grande questão é essa aqui, né? Como é que o SAEB consegue ir além daquela coisa de decoreba para realmente testar o raciocínio lógico? Qual é o segredo por trás das questões? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Bom, antes de mais nada, o que é o SAEB? A sigla significa Sistema de Avaliação da Educação Básica. Basicamente, é a principal ferramenta que o Brasil tem para medir a qualidade da nossa educação. Ela faz isso testando as habilidades e o que os alunos realmente sabem, de norte a sul do país. Ok, então a matemática no SAEB do quinto ano é dividida em 4 partes, 4 pilares, pode-se dizer. São eles espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações e, por último, tratamento da informação. Vamos passar por cada um deles. Beleza? Vamos começar pelo primeiro pilar. Espaço e forma. Aqui é onde a matemática, sabe, meio que sai do caderno e vai para o mundo real, para o espaço ao nosso redor. O foco aqui é ver se o aluno consegue enxergar o mundo com olhos geométricos. O que isso quer dizer na prática? Bom, essa parte da prova quer saber se o estudante consegue, por exemplo, olhar um mapa e achar onde as coisas estão, ou como elas se movem. E também, claro, se consegue reconhecer as características das formas, tanto as planas, tipo um quadrado, quanto as espaciais, como um cubo. E olha só um exemplo prático de como isso cai na prova. Cada habilidade que a prova mede tem um nome, um descritor. Esse aqui é o D1. O desafio parece simples, usar a grade, tipo um jogo de batalha naval, com letras e números, para achar onde fica o estado do Ceará, ali na posição A3. É uma aplicação bem direta dessa habilidade de se localizar. Agora, um outro exemplo, dessa vez da habilidade D2. Aqui o desafio é pura imaginação. A gente tem essas figuras abertas como se fossem uma caixa desmontada, que chamamos de planificação. A pergunta é, qual delas, se a gente dobrar, vira aquele cubo certinho? É um quebra-cabeça mental, tem que montar o cubo na cabeça. Seguindo em frente, chegamos no segundo pilar, grandezas e medidas. Aqui a matemática fica super prática, sabe? É a matemática do nosso dia a dia, das coisas que a gente mede, pesa e compara o tempo todo sem nem perceber. O foco aqui é ver se o aluno entende as unidades de medida que a gente mais usa, tipo horas e minutos para tempo, metros e centímetros para comprimento e quilos e gramas para peso. A ideia é saber usar isso para resolver problemas da vida real. Dá uma olhada nesse exemplo clássico de tempo. Imagina a situação. Um bolo entra no forno às 11h35. Ele precisa de 30 minutos para assar. Que horas ele fica pronto? O pulo do gato aqui é que o tempo vira hora. Então o resultado certo é 12h05. É um jeito bem prático de testar se a pessoa entende como as horas funcionam. Ou então esse outro problema, agora com peso. A gente tem 5 pacotes de biscoito. Cada um pesa 125 gramas. Qual o peso total? É uma continha de multiplicar, claro, mas aplicada a uma situação que poderia acontecer em qualquer supermercado. Mostra bem como a matemática serve para coisas concretas. Agora a gente chega no que é, talvez, o coração da prova. O terceiro pilar. E o maior de todos. Números e operações. Pensa nisso como se fosse a base, sabe? Os tijolinhos que constroem todo o resto da matemática. É aqui que a prova vai testar as habilidades mais essenciais. Coisas como entender que a posição de um número muda o valor dele, saber fazer as 4 operações básicas e também se virar com frações e números com vírgula. É a aritmética pura. E como isso é cobrado? Olha esse exemplo da habilidade D15, que é sobre decompor números. O estudante precisa sacar que o número 3.742 não é só um 3, um 7, um 4 e um 2 juntos. Na verdade, é a soma de 3.000 mais 700 mais 40 e mais 2. Essa noção de valor posicional é fundamental. E quando o assunto é fração? A prova adora usar cenários do dia a dia. Pensa só, uma professora pega uma barra de chocolate, divide em 8 pedaços iguais e distribui 3. A pergunta é simples, que fração do chocolate foi distribuída? A resposta, claro, é 3/8. Isso testa direitinho se a pessoa entende essa ideia de uma parte de um todo. E, finalmente, o nosso quarto e último pilar, tratamento da informação. Olha, hoje em dia, com informação vindo de todo lado, essa é uma habilidade importantíssima.
É sobre saber ler o que os gráficos e tabelas estão nos dizendo. Basicamente, o objetivo aqui é checar se o aluno bate o olho numa tabela ou num gráfico e consegue ler, interpretar e até analisar os dados que estão ali. É uma habilidade essencial para a gente não se perder nesse mundão de informações de hoje. Olha só esse exemplo prático da habilidade D27. Temos aí uma tabela com informações da Copa do Mundo de 2010. A tarefa é descobrir qual time levou mais gols. O legal aqui é que não precisa fazer conta nenhuma. É só ler a tabela, achar a coluna certa, gols sofridos e procurar o maior número. Já no descritor D28, o foco muda para os gráficos. Imagina um gráfico de barras, bem simples, mostrando quantos picolés foram vendidos em cada dia da semana. Uma pergunta típica seria: em qual dia se vendeu menos picolés? Para responder, é só olhar qual barrinha é a menor. É um teste de comparação visual. Então, depois de passar por todos esses pilares, fica bem claro, né? O SAEB não quer saber só se o aluno sabe fazer conta. O mais importante é o raciocínio matemático aplicado em situações reais, desde ler um mapa até interpretar uma tabela. A matemática está em tudo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Como que essa estrutura toda do SAEB, esse jeito de avaliar, pode servir de inspiração para a gente ensinar a matemática no dia a dia? Como a gente pode tornar a matemática mais prática, mais visual e principalmente mais conectada com o mundo real dos estudantes?